Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Gente, essa semana a gente vai deixar o nosso papo um pouco mais pro final para testar, porque acho que tem gente que tá mais querendo ir direto para as notícias, né, Dea? Então vamos mudar um pouco, mas no final a gente vai comentar um pouquinho, até porque a gente falou do gadget semana passada e foi um sucesso, né? Assim, acho que vendemos muitos papabolinhas e quando chegar o verão, muitos ventiladores portáteis, que nem a gente que vende, mas tudo bem. E aí, Dea, como você tá? Tudo bem, tudo bem. Foi uma semana boa. A Oxygen completou 7 anos, acredita? Parabéns, amiga. É engraçado que as pessoas falam, nossa, voou, né? Eu falei, é que nem gravidez dos outros, né? A gente acha que passa muito rápido, mas para quem tá dentro, só a gente sabe a luta, né? E o empenho para fazer uma empresa durar nesse país, né? Que acho que desafia os empreendedores todos os dias, né? Mas tô feliz, a gente também virou uma empresa certificada B, que é né, a certificação B é muito legal, é um selo que atesta que a empresa tem, enfim, boas práticas de, enfim, sustentabilidade, cuida dos seus colaboradores, cuida do seu entorno, causa um impacto positivo na sociedade. Então, assim, tô bem orgulhosa desse selo também. Então, foi uma semana muito boa. Parabéns, amiga. E não é empresa sobreviver, né? É empresa crescer e ter o sucesso que vocês estão tendo. Então, É difícil mesmo, mas que bom, amiga, obrigada. Muito bom parabéns, estar aqui. querida. Muito merecido e fico muito feliz em ser testemunha de toda essa jornada. Obrigada, querida, você tá sempre perto mesmo. Mas essa semana a gente teve, assim, alguns fatos, foi uma semana cheia, foi uma semana eventful, adoro essa palavra, cheia de coisas, e acho que eu queria começar contando essa história da FIFA, que, assim, a gente ainda mal saiu, né, do frenesi da Copa do Mundo e a FIFA já deu o que falar aqui com uma tentativa do Infantino, que é o presidente, né, o CEO da FIFA, de criar uma empresa privada, né, porque a FIFA é uma entidade sem fins lucrativos, mas a FIFA anunciou na terça-feira a criação da FIFA Forward Enterprise, uma subsidiária que reuniria todos os direitos de transmissão, patrocínio, ingressos e licenciamento da entidade, com a operação dos seus torneios, incluindo a Copa do Mundo. O plano previa a venda de uma participação minoritária de cerca de 20% a investidores privados, imaginando levantar aí mais de 4 bilhões de dólares. E quem estaria à frente desse grupo investidor? Quem? Te dou Pra uma você estar chance, fazendo a pergunta, o Trump. Quase, Fê, quase. Uma empresa chamada Thrive, que é de quem? Do Joshua Kushner, irmão do genro do Trump, Jared Kushner, mas casado com a Ivanka. Uma coisa assim, uma aberração que pegou o mundo do esporte assim de surpresa, as pessoas ficaram chocadas, esse assunto dominou não só o noticiário esportivo, mas enfim, o noticiário como um todo, porque a gente sabe que o Trump opera muito por meio do seu genro, né? O Jared é o enviado do Trump quando ele precisa até negociar acordos de paz, que é uma coisa que até hoje ninguém nunca entendeu, né? Qual é a legitimidade até jurídica disso, né? Como é que ele envia para negociar a paz uma pessoa que não tem um cargo jurídico, né? Uma legitimidade legal para estar fazendo isso, né? Ele manda sempre o Jared Kushner e o Steven Witkoff, que é outro cara que também é meio testa de ferro, e eles sempre vão na frente, negociam os termos e depois o Trump vai para dar a canetada final. E é surreal, porque recentemente tem saído muitas matérias falando sobre o enriquecimento da família do Trump nesse mandato, né? Que é assim, os números que ele acabou abrindo, principalmente com negociação de cripto e tudo mais, são números realmente bizarros. E acho que essa foi mais uma tentativa de criar uma oportunidade de negócio através de um relacionamento pessoal do presidente. Então, isso tudo explica um pouco aquela polêmica na Copa, não sei se você lembra, se os nossos ouvintes lembram do cartão vermelho do jogador americano que, enfim, o Trump ligou pessoalmente para o Infantino e pediu para ele revogar, né, o cartão, e foi revogado, que foi uma vergonha, né, todo mundo ficou assim chocado com o nível de interferência, né, do presidente. O que isso tem a ver, né?
E coisas assim que agora estão vindo à tona, né? Existem relações ali, existem ligações perigosas por trás desse relacionamento do Trump com o Infantino, que agora vieram à tona. Isso aconteceu na terça e ontem à noite o Infantino recuou dessa ideia. Então, assim, a história teve, né, uma repercussão super negativa. Muitas federações afiliadas à FIFA se pronunciaram, teve renúncia de funcionário alto da FIFA também para se colocar contra isso. E aí, no final das contas, ele acabou recuando, né? A UEFA, inclusive, teve uma frase, né, que eu achei interessante, que algumas coisas são importantes demais para serem vendidas. Que horror, né? Mas isso deve ter machucado bastante a imagem da FIFA, né? Será que o Infantino Sim, fica? O que você acha? então, hoje de manhã, o boato é que ele vai renunciar também, que ele não tem mais clima, não tem mais clima para ele ficar. E acho que assim, já vinha, a gestão dele já foi uma gestão meio polêmica. Eu acho que na Copa, até quem não acompanha futebol de perto e tal, acabou sendo impactado por essas notícias, né? Quer dizer, quem tá no mundo do futebol já tinha sérias críticas à gestão dele, mas com essa história do cartão vermelho ficou muito evidente, né? Que ele é uma pessoa com interesses ali pessoais e relações perigosas, né? Então acho que já não estava muito favorável o clima lá dentro para ele. E acho que agora essa história, até porque essa história que saiu da imprensa nessa semana só saiu porque vazou. Não é que ele foi divulgar isso, ou seja, não teve, né, uma das críticas a ele nesse processo é uma falta de transparência tremenda. As pessoas dentro da FIFA não estavam sabendo deste plano. Então, realmente, assim, não tem condições de manter um cara desse na presidência de um órgão tão importante, né? Ainda mais agora, nessa que a gente ainda está no calor do final da Copa do Mundo. Então, vamos observar como isso vai se desenvolver. Isso aconteceu ontem, então a gente vai ficar de olho aqui, conta para vocês no episódio que vem no que deu esse imbróglio. Maravilhoso. E essa semana também a gente teve, né, o que não foi maravilhoso, mas a gente teve mais casos de sistemas de IA que acabaram fazendo coisas que colocariam em risco outras empresas ou coisas assim, né? Foram situações diferentes, mas a Anthropic confirmou que 3 modelos, né, do Claude comprometeram organizações reais, ou seja, empresas. Isso logo depois, né, da situação do OpenAI na semana passada, que invadiu o Hugging Face e teve mais coisas. E eu acabei ouvindo uma entrevista essa semana e fazia tempo que eu não ouvia o Harari, né? Então, o Yuval Harari, que estava falando muito de IA. Quando começou a guerra de Israel e tudo, né? Ele mora em Israel, então ele foi super impactado, acabou mudando muito o discurso dele para isso. E acho que recentemente ele voltou a falar bastante de IA. E ele tem algumas analogias maravilhosas, né? Você viu ele em Cannes, né? Em Cannes não, em Davos, né, Dea? Em Davos, eu vi ele ao vivo em Davos, e eu acho que é interessante só lembrar, Fê, que nesse ínterim, né, entre a guerra em Israel e esse boom da AI, ele lançou um livro, que foi o Nexus, que por incrível que pareça não teve o mesmo sucesso dos seus livros anteriores, né, o Homo Deus e o Sapiens, que foram best-sellers mundiais. Eu fico com a sensação de que as pessoas meio que pararam de ler os livros do Harari porque ele virou o mensageiro das más notícias, né? Ele é aquele cara que vem abrir os nossos olhos para coisas que nem sempre a gente quer ver, né? É mais confortável ficar ali sem ouvi-lo, né? E sem pensar sobre as coisas que ele traz. Então, ele estava em Davos esse ano, eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo falando justamente sobre os riscos da AI. E a gente precisa de pessoas como ele falando sobre isso, Fê. Eu lembro que na época a gente falou disso aqui no podcast, porque se a gente está ouvindo somente os líderes das Big Tech falando sobre AI, eles estão sempre pintando um cenário extremamente positivo, né, de abundância, um futuro em que todo mundo vai receber uma renda básica universal, não vai precisar trabalhar, vai poder ter hobbies, fazer o que quiser, a gente vai ter um novo renascimento, né? Todos eles falam essas frases e tudo Uhum. mais, e a gente acaba às vezes caindo um pouco nessa história de que o futuro realmente pode ser muito bright, pode ser muito brilhante com todas essas ferramentas que eles estão tentando nos vender.
E aí você precisa de pessoas independentes, né? Pesquisadores, professores, especialistas que vão acender essa luz amarela, como o Harari. Só que aí a gente não quer ouvir, né? Mas eu acho que os livros dele são longos, eu canso, para falar a verdade, mas eu gosto de ouvir ele falar. E o que eu achei super interessante, né, ele trouxe várias analogias, que ele tem uma forma de se expressar que é realmente muito boa. E ele falando que tem uma contradição, porque a narrativa que tem no Vale do Silício é de que eles estão criando um deus, né, porque é alguém mais capaz e poderoso do que o humano, mas que esse deus vai ser nosso escravo. E ele fala, gente, ou ele não vai ser Deus, e a narrativa que eles usam para captar todo o dinheiro que eles captam, ou a gente não vai conseguir controlá-lo para ele ser nosso escravo. E ele começa a falar várias coisas, né? Ele começa a falar um pouco das diferenças entre você ter uma ferramenta e ter um agente. Então, a faca não decide sozinha se ela vai cortar um alface ou se ela vai cortar outra pessoa. Tem alguém tomando essa decisão, né? Quando você fala de agentes e da IA, é a própria IA que decide, que inventa. Então, acho que a conexão com os casos que aconteceram essa semana, de modelos de IA que de repente acessaram a internet aberta, saíram dos ambientes de teste, fizeram coisas que não iam fazer, é como uma arma de IA decidiu que bombardear, né? E ele comenta que a gente sempre conviveu com agentes, né? Assim, os cavalos, as vacas, as galinhas, né? São agentes. Um cavalo pode tomar decisão se ele vai para um lado ou se ele vai para o outro, mas os agentes não entendiam a nossa língua e não entendiam melhor que a gente, não entendem melhor que a gente as finanças, o direito, a religião. E ele fala isso, né? Que assim, hoje, quantas pessoas realmente entendem o sistema financeiro? 5% da população? Talvez. A hora que a IA começa a entrar nisso e o sistema vai ficando cada vez mais e mais e mais complexo, talvez no futuro ninguém entenda o sistema financeiro ou entenda muito pouco. Então, assim, a gente de repente vai começar a ser pior, né? Vai começar a ser ruim em finanças e o cavalo nunca passou a ser melhor do que a gente em alguma coisa. Então, acho que tem essa parte. Obviamente, os sistemas têm proteções, né? Uma das proteções, por exemplo, é quem tem personalidade jurídica. Então, só existem 2 tipos de personalidades jurídicas hoje que podem, por exemplo, abrir uma conta num banco. Ou é uma pessoa física ou é uma empresa. Se você tem, de repente, uma IA agindo e tomando decisões em nome de uma empresa e fazendo coisas, ela já consegue fazer. Tá tendo discussões, né, jurídicas. Ele até conta que a Argentina já está com alguma coisa assim, mas parece que é um projeto que está sendo discutido e não é o objetivo principal, mas de começar a dar personalidade jurídica a IAs nas redes sociais. Então, tem toda essa discussão que é muito interessante, né, assim, e um pouco assustadora. E é o que você falou, né, Dé? A gente precisa ter estas conversas para entender o impacto e os cuidados que a gente tem que tomar desde hoje. E a última Sem analogia dúvida. que eu gostei, né, que daí eu quero ouvir teus comentários também, é esse lance do kill switch. Então, desde a semana passada, né, esse lance de que você precisa ter um botão de liga e desliga, né, que eles chamam de kill switch. Desde a semana passada, isso aumentou, né, a atenção a isso por causa dessas notícias, desses sistemas que invadiram coisas e tudo. E ele fala que, no passado, se você tinha, por exemplo, um mercador romano que vendia uma espada de aço para alguém, não é que esse imperador tinha um botão lá em Roma para desativar e, de repente, todas as espadas paravam de funcionar, né? Quando um britânico vendia um rifle, a mesma coisa, né? A Rainha Vitória não tinha lá um botãozinho de parar. E hoje, isso é diferente. Teve um momento da guerra da Ucrânia que a Starlink suspendeu lá, e os drones todos pararam de funcionar por causa disso. E até toda essa conversa, né, de soberania, de IA, porque existem essa concentração desse poder que está acontecendo hoje e que o impacto disso pode ser grande. Então, a coisa está acontecendo agora, né? Essa arquitetura também, essa soberania, né, nessa era de IA é mais complicada do que na época industrial, né? Porque essa arquitetura
pode deixar ter um botão de liga e desliga, mas quem que tá acesso a esse botão? O que é? Como? O que você decide? Então eu acho que, como sempre, ele consegue ser muito feliz em trazer referências históricas e trazer analogias que ajudam a gente a entender o que está em jogo, e sempre falando muito da linguagem, né? Ele fala que a grande coisa que os humanos têm são a linguagem, na verdade, é a linguagem, o mundo foi construído e a sociedade é construída em cima de histórias e das crenças, e isso é o que a IA está cada vez melhor em fazer, né? Então, essa história que você trouxe agora da personalização jurídica foi justamente o ponto que o Harari trouxe em Davos esse ano, quando eu tive a oportunidade de vê-lo. Porque a gente já estava começando a falar em agentes, empresas de uma pessoa só, né? One person companies. E aí essa história se desenvolve, né? E vai além até o ponto de chegar a ter empresas que não vão ter nenhuma pessoa, vão ser empresas inteiras que rodam com agentes, né? Não tem nenhum humano no loop. Mas se essa empresa causa algum problema, a culpa é de quem, né? Quem vai ser responsabilizado juridicamente por uma decisão? Eu acho que essa é uma discussão que ela está acontecendo, por exemplo, há alguns anos já com relação à tecnologia bélica, né? Quando um drone autônomo, enfim, bombardeia um lugar, quer dizer, a decisão de que tem alguém operando aquilo, mas se ele vai com, né, se ele é um drone que está sendo operado totalmente de forma autônoma por uma IA, a decisão de atacar um alvo, de quem ela é, quem pode ser responsabilizado por isso. Então, são novas discussões, né? São novos problemas que a gente não pensava sobre até pouco tempo atrás. Então, existem pessoas, não só o Harari, né? Acho que o Harari já é, digamos assim, uma voz meio mainstream, né? Falando sobre um tema que tem bastante gente cabeçuda pensando e deliberando, né? Tem think tanks pelo mundo, pensando como a gente vai lidar quando as decisões forem tomadas de forma autônoma. E já estão sendo tomadas. Acho que esses exemplos que você deu no começo, do que aconteceu essa semana e semana passada, né, em que alguns modelos estão realmente extrapolando seus ambientes e conseguindo achar brechas e fazer coisas que não estavam, que ninguém esperava, são sinais de alerta. Todo mundo sabia que esse momento ia chegar, então não é que está todo mundo, que surpresa. A gente já fala aqui no podcast há muito tempo de AGI, né, Artificial General Intelligence, essa super inteligência, o momento em que a IA vai superar a inteligência humana e vai poder tomar decisões autônomas. E esse é o grande risco que o Ocidente sempre levanta, né? A gente tem aí um risco como o próprio Harari fala, ele diz que existe um risco existencial para a humanidade. E os Big Tech Leaders, como eu falei, falam que isso não é bem assim, que sempre vai haver uma camada ali de segurança, e a gente não está vendo essa camada de segurança ser criada, né? Então, por isso que eu falei a importância de pessoas neutras, inteligentes e capazes levantarem esses questionamentos para a gente não ficar sendo sempre levado a acreditar num determinado cenário que é pintado por quem está desenvolvendo essas tecnologias, porque tem um conflito óbvio ali de interesses, né? Acho que vale lembrar que essa semana passada, se não me engano, o Demis Hassabis, que é esse, né, o Chief AI Scientist do Google e que é realmente uma das cabeças aí mais brilhantes da AI no mundo, ele foi para Washington apresentar um projeto que obriga todas as empresas de AI a passarem num teste comum a todas antes de liberar seus modelos para o público. Ou seja, cria uma camada que é independente, porque hoje em dia, Fê, quem testa os modelos são as próprias empresas que lançam esses modelos. Ou seja, a gente não tem garantia nenhuma de que os testes são feitos com todo o rigor, né, que precisa ser feito. Então, a ideia, o que ele está propondo, no fundo, é algo bastante básico, né, quando o próprio Gary Marcus, que a gente fala, né, que fica, né, falando mal deles e dizendo assim, gente, a indústria farmacêutica não pode lançar nenhum remédio sem passar por um monte de testes que o FDA lá nos Estados Unidos obriga. Então tem que existir um FDA
de AI, né? Tem que existir um órgão que vai criar padrões, parâmetros, que toda empresa tem que se sujeitar antes de lançar um produto. Então, isso seria o mínimo, assim, o básico do básico. E parece que o Demis Hassabis teve o apoio, inclusive, dos outros, né, do Sam Altman, do Dario Mudei, que mesmo concorrendo uns com os outros, entenderam que isso era necessário para a segurança do mundo. Então, vamos ver se isso vai avançar. Eu achei que foi um passo importante e que veio de um cara que, assim, eu acho que os dois, assim, melhores ali nessa turma são o Dario Amodei e o Demis Hassabis. E não me surpreende que tenha vindo dele, que tenha partido dele essa iniciativa. Concordo 100%, Dea. E até para trazer a referência aqui, tudo isso que você está falando foi o cerne da questão entre a Anthropic e o governo americano, quando começaram, né, começou os ataques ao Irã, de que eles tinham na política de que o modelo deles não poderia ser usado para armas autônomas. E a partir do momento que a decisão, né, e eu lembro que até contei um pouco aqui de como foi o ataque, que tinham vários drones simultaneamente, entendendo onde que estava a estrutura, né, anti-míssel e anti-drones e tudo deles. E aí, por inteligência artificial, entender quais eram esses potenciais lugares e bombardear eles. Ou seja, teve um ataque com base em decisões autônomas, porque é super rápido, sem ter um humano ali tomando a decisão e falando, ok, aqui, atirar neste ponto aqui do mapa. E que isto estava sendo feito em cima, né, do modelo da Anthropic. E esse foi o grande ponto, né? E acho que uma coisa também é que, assim, o Harari fala isso, né? Não espere que vão ter robôs assassinos na rua. Não é isso, né? São os burocratas de IA. É o controle do mundo através do controle das redes burocráticas feitas de linguagem, que são os bancos, né? A bolsa de valores, a igreja, o sistema jurídico, claro. Essas coisas todas que são sistemas que já são difíceis para os humanos entenderem, porque são complexos e que cada vez mais a IA vai tornar esses sistemas mais complexos ainda. Então, acho que é interessante nessa relação. Super. E acho que a gente tem que ouvir, por mais que seja desconfortável, a gente tem que ouvir, porque eu acho que depois a gente não pode dizer que isso não foi alertado, que não foi avisado. Eu acho que tem pessoas, né, não são tantas assim, mas eu acho que é um bom contraponto essa entrevista. Depois a gente até pode pôr o link aqui, Fê, dessa entrevista que você ouviu com a Harari, porque eu acho que ela pode ser um ótimo contraponto à entrevista do Musk, que saiu na Economist na semana passada, né? Que tem elementos, né, de um ufanismo, assim, uma coisa, né, de não, teremos um futuro brilhante, mas ele, ao mesmo tempo, admite que essa transição para chegarmos lá vai ser muito complexa. E essa entrevista do Musk, agora, a The Economist publicou no canal do YouTube. Então, mesmo quem não assina The Economist, agora ela está aberta, então se alguém quiser ouvir. Perfeito. E teve um outro episódio essa semana, hein, Fê, que foi também muito chocante. Não sei se todo mundo aqui acompanhou, viu as imagens, assim, e é uma história muito triste, né? Que na manhã dessa quinta-feira, no dia 30, aí, milhares de pessoas começaram a cruzar do Marrocos para Ceuta, uma cidade autônoma espanhola de 83 mil habitantes, encravada na costa do norte da África. Uma cidade que provavelmente quase ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Mas que ela é assim, gente, o que é um território autônomo da Espanha, na África? Isso já foi uma pauta praticamente, Isso, né? E uma região que foi ocupada pela Espanha há mais de 500 anos. Esse pedacinho é propriedade, digamos assim, é ocupação espanhola há mais de 5 séculos, né? Mas enfim, essas pessoas que, assim, se fala em 50 mil pessoas, você imagina, né, essa cena, né, de 50 mil pessoas nadando ao redor de um quebra-mar, ou caminhando pela orla, contornando uma cerca que separa os dois territórios. Se fala entre 50 e 60 mil pessoas, a maioria jovens. Alguns morreram, obviamente, no caminho, nem todos conseguiram chegar. Quase 100 mortos já foram contados até agora. E criou uma crise, né? Eu sei quem viu as cenas, eles pulando a cerca e caindo e tal, e invadindo mesmo a cidade, né? Os centros de acolhimento lotaram em poucas horas,
O Pedro Sánchez, no primeiro-ministro espanhol, teve que acionar as Forças Armadas, acionar, enfim, Guarda Civil, foi para Ceuta, viajou para lá pessoalmente, e acabou conseguindo debelar essa invasão e o que a gente tem de notícia até agora é que praticamente todo mundo já voltou para o Marrocos, todos eles já voltaram para o Marrocos. E ninguém entende por que isso acontece. É um episódio, assim, no mínimo inusitado, né? O que aconteceu para que todas essas pessoas resolvessem fazer essa travessia ao mesmo tempo, né? Houve uma organização, quem que organizou? Eu comecei a ler várias notícias nas redes sociais, tem várias teorias da conspiração explicando como que isso começou, né? Mas a verdade é que existem algumas razões, algumas hipóteses para explicar esse acontecimento, né? Uma delas é que, pouco tempo atrás, pouco mais de um mês atrás, a Suprema Corte Espanhola decidiu que quem chega pelo mar não pode ser deportado sumariamente. Então houve digamos, um afrouxamento na lei, então abre uma brecha para as pessoas irem para lá e não cruzaram uma estrutura física, então a lei tinha essa brecha, né, que eles podiam fazer. Acho que outra coisa que também pode explicar isso, uma especulação que se tem falado, é que o Pedro Sánchez ele tem uma linha mais de esquerda, né, ele não ele está bem diferente assim da linha que sempre teve na Espanha, e ele tem uma postura muito amigável com a imigração. Ele acabou de legalizar 1 milhão de imigrantes na Espanha, então isso também pode ser uma explicação, né? As pessoas estão vendo no primeiro-ministro espanhol uma abertura para uma imigração assim em massa, e isso é super mal visto pelos espanhóis. Os espanhóis não estão muito felizes com esse estilo do Pedro Sánchez, né? O fato é que essa imigração já foi revertida, essa invasão dos marroquinos já foi revertida, mas não impediu que a Europa entrasse em alerta, né? Essa questão da imigração é muito séria lá, e a Giorgia Meloni, por exemplo, chegou a sugerir, que é a primeira-ministra da Itália, chegou a sugerir retirar a Espanha do espaço Schengen, que, enfim, torna ali as fronteiras mais abertas para os países que pertencem a esse acordo, esse tratado, né? Então, a França também entrou em alerta, ou seja, todos os países que fazem fronteira ali com a Espanha já ficaram com medo de a Espanha ser apenas um corredor e que essas pessoas se espalhassem pelos países vizinhos. Então, essa questão da imigração sempre como um risco, né? Visto como um risco pelos governantes europeus, né? Perfeito, Dea. Eu estava comentando com você, né, que depois que eu voltei de Nova York, eu falei, ai, que gostoso ler o jornal, né? E hoje, por curiosidade, entrei no site do New York Times, antes de gravar, falei, deixa eu ver, né, se aconteceu alguma coisa grande. A gente entra em vários, né, para dar uma olhada. E eu acabei resolvendo ver como que estava a primeira página do New York Times. E tem essa imagem, né, que quem está vendo aqui o vídeo consegue ver, porque a imagem é muito impactante também, né, assim, gerou essa imagem. Muito, é uma multidão, né, uma multidão, e de repente incrível. invadindo o negócio de uma forma simultânea, que é exatamente o que você comentou aí, né, Dea? Exato, vamos acompanhar aí o que vai acontecer nos próximos dias e tentar entender por que isso aconteceu assim de repente, né? Nunca é de repente, provavelmente agora a gente vai entender qual foi o percurso, né, dessa manifestação até que isso se tornasse real, né? Então, bem interessante. Dea, outra coisa que me chamou a atenção essa semana foi que, de novo, começaram, né, a falar muito sobre peptídeos, né, os peptides, nos Estados Unidos, e acho que isso é uma coisa interessante. Eu assisti a uma entrevista, né, um podcast do Tim Ferriss com o Huberman, falando sobre isso, e achei interessante a gente trazer o tópico aqui. O Huberman, no começo, ele até fala, né, de uma explicação que ele fala que não é dele, é do doutor Aboud Bakri, que foi um dos convidados, né, do podcast dele, que ele fala que por centenas, talvez milhares de anos, as pessoas buscavam medicamentos nas plantas, isolando princípios ativos. E as farmacêuticas ainda fazem isso até hoje. Mas que agora eles estão começando a buscar medicamentos dentro do corpo, né? Então,
ele é como se eles estivessem minerando o corpo em busca de medicamentos. E o que acontece, né, tem um lado que é entender como, né, assim, a penicilina veio do bolor, né, assim, a morfina veio da papoula, a aspirina veio do salgueiro. Então tinha essa relação com as plantas, e que esses peptídeos são pedaços curtos de proteínas, né, formados pela união ali de aminoácidos, e eles acabam funcionando como mensageiros químicos no corpo, que vão dando ordens diretas para as células trabalharem. E então, por exemplo, muito da teoria hoje é você pegar uma parte ali, né, uma substância que é produzida pelo corpo, reproduzir essa substância de uma forma sintética fora do corpo e depois dar para o corpo numa quantidade muito maior. Quando a gente fala, né, dos GLP-1, é estranho falar em português, né, assim, GLP-1s, entendeu? Mas todas essas GLP-1. drogas. Hã? GLP-1 é chique, vamos no GLP-1 mesmo. Né? Então, assim, GLP-1, mas todas essas drogas, né, que são Ozempic e todas elas são peptídeos. A insulina é peptídeo. Então, isso não que isso em si seja uma novidade tão grande, mas que o que está acontecendo nos Estados Unidos é que tem um monte de gente recomendando peptídeos e coisas que ainda são muito pouco testadas. Então, não tem uma segurança de você usar. Tem muita gente que está injetando isso no corpo. Então, tem N também preocupações. E isso tinha sido proibido nos Estados Unidos até das farmácias de manipulação. Então, acho que essa foi um tema grande, que agora eles estão nessa discussão, né, no FDA, para liberar pelo menos alguns ativos, né, alguns peptídeos, para que possam ser manipulados, né? E tem toda a discussão de que parte pode não ser seguro, não tem dados, existe um cuidado muito grande em relação a isso, mas também tem um lance de que isso acabou virando um mercado ilegal. Então tem um monte de empresas que ou vendem coisas dizendo que é para estudos clínicos, ou realmente vem do mercado ali né, secundário, estou tentando não falar mercado negro, mas do mercado secundário, e que envolve até empresas chinesas, coisas que estão ligadas historicamente a fentanol. Então virou uma coisa que pode estar ligada a essa parte de drogas, né? Quando você tem acompanhado isso, né? Pouquíssimo, Fê. Eu me lembro que esse foi um dos temas de uma palestra que eu assisti no Vivatec recentemente, de novo sobre essa febre de injetar peptídeos. As pessoas estão usando peptídeos para tudo, para o cabelo ficar mais viçoso, para a pele ficar melhor, para tudo, para músculo, para tudo quanto é coisa, de uma forma muito precipitada, segundo os médicos, né? Eles acham que ainda não existem experimentos suficientes para poder garantir a segurança dessas injeções, mas existe uma legião de, assim, fãs e gente que, enfim, faz tudo pela, né, pela estética, digamos assim. Então, acho que a gente vai ainda entrar no boom dos peptídeos, mas no momento que eles estiverem mais seguros para serem utilizados, né? Tipo, minha endocrinologista, por exemplo, é contra usar isso agora. Falando, eu acho que a gente tem que ser cauteloso e esperar as pesquisas saírem para a gente poder usar isso com segurança. Mas tem um monte de gente que já está usando, não sei como. Eles acessam, mas conseguem ter resultados assim incríveis com peptídeos injetáveis. Não é meu E ele caso ainda. comenta, Dea, que as pessoas acabam muitas vezes pensando que, quando falam em peptídeos e coisas assim, ficam pensando, né, desses gym bros, é bem a expressão que ele usa. Que são bem eles mesmo, né? Assim, os caras que são esses bros, que ficam fazendo Super. esporte loucamente, né, e super fortes e tudo. E ele falando que não, que a maioria das pessoas que está tomando peptídeos não são esses caras, né, das academias, mas são as mulheres. Que elas acabam comprando várias coisas, usando, que o GLP-1 ou essas drogas também tiraram um pouco, né, a restrição, ou deixaram as pessoas mais confortáveis com medicamentos injetáveis. Então, antigamente,
ninguém em casa, só quem tomava insulina, né, se auto-aplicava uma injeção ou alguma coisa assim com frequência, mas que isso também foi uma barreira que acabou aumentando muito, né, essa segurança em fazer, de repente, se injetar com alguma coisa. Mas acho que tem uma preocupação muito grande, a gente está vendo uma cobertura na mídia grande, e aí eles entram em comentar vários desses peptídeos, o que cada um faz, o que não faz, e tem várias restrições. Tem um, por exemplo, que ajuda as células a se reproduzirem. Então, por um lado, ele pode, sei lá, ajudar a regenerar uma cartilagem, por outro lado, ele pode fazer um câncer crescer muito mais rápido. Então, tem uma série de problemas e preocupações. Não é fácil também, né? Os estudos científicos e as coisas não são rápidas para serem feitas, mas existe toda essa discussão, inclusive nos Estados Unidos agora, do quanto permitir que, se tiver um médico, alguém solicitando, isso possa ser manipulado. Então, tem alguns temas aí interessantes que eu acho que vale a pena ver. Mas foi interessante dar um pouco dessa mergulhada. Eu também sabia muito pouco de peptídeo, apesar de ser uma palavra da moda agora que a gente cada vez ouve mais. E deixar esse alerta a todo mundo de tomar cuidado, porque tem muitos riscos que podem ser grandes, né? Isso aí. Fê, ainda dá tempo da gente falar de uma última notícia ou já vamos para os gadgets? Eu acho que dá tempo, sim, da gente falar de uma última notícia. A gente tem falado aqui sobre bets, né? A gente está falando um pouco mais, com mais frequência sobre esse tema. A gente na Oxygen fez uma super aula também falando sobre bets e prediction markets. E essa semana teve um desenvolvimento importante dessa história, né? Nova York, né, a governadora de Nova York e a procuradora-geral anunciaram que o estado de Nova York processou a Cauchy por operar uma casa de apostas ilegal por meio de sua plataforma de mercados de previsão. Ou seja, pode ser que esteja começando a cair o castelo de cartas da Cauchy, né? Ela até falou assim, não interessa como eles se definem, o fato é que eles são uma casa de apostas, né? Porque a gente falou bastante dessa tentativa da Cauchy de criar uma narrativa diferente, né? De que nós somos um mercado de ativos e tudo mais. Eles tentam, né, construir toda a comunicação deles em cima de outras premissas para não serem comparados a uma casa de aposta, porque aí é uma outra legislação, tem obviamente todo um estigma que eles não querem se associar, mas nem sempre você pode dizer o que você quer sobre o que você faz, né? Existem, né, outras variáveis aí no jogo e uma delas é jurídica. Então, se o governo começa a entender que aquilo é sim uma casa de apostas, você pode dizer o que você quiser sobre você, né? Então, com certeza isso vai se arrastar na justiça. Ainda não é uma proibição formal, eles abriram um processo para banir. Nos Estados Unidos, a gente sabe que essa legislação de apostas, ela pode ser definida a nível estadual. A gente sabe que os Estados Unidos tem várias brechas, né, para que os estados legislem sobre alguns temas, e um deles é o de apostas. Enfim, vamos ver o que isso vai acontecer, mas achei um pouco assim, surpreendente que o estado de Nova York tenha dado esse passo e começa a apertar o cerco aí em torno de uma empresa que é considerada assim, né, um fenômeno nos Estados Unidos, né? Enfim, eles alegam, né, que a Cauchy está driblando tributos, porque como ela não se define como casa de apostas, ela não está sujeita à mesma regra fiscal, né? Que ela aceita usuários a partir de 18 anos, enquanto as casas de aposta só podem fazer isso a partir de 21 em Nova York. Enfim, eu acho que esse imbróglio vai dar o que falar aí, né? Mas não é uma briga de hoje, acho que a Cauchy tem muito respaldo jurídico, não é à toa que ela colocou, a gente sempre conta isso, né? O Donald Trump Jr. como um dos seus conselheiros e investidores, então a gente sabe que a Cauchy se preocupou em ter ali um arcabouço jurídico para enfrentar todas essas questões. Ela já sabia que ela ia ser acusada de tudo isso, e tem ali um forte, uma figura muito forte no seu quadro de investidores e conselheiros para poder se defender de algumas coisas e, obviamente, manipular também um pouco enfim, o ambiente ali jurídico a seu favor, né?
Então, achei bem interessante ver que isso vai acontecer não só com a Cauchy, vai acontecer com a Polymarket também, né? As duas já estão enfrentando pelo menos 20 ações de reguladores estaduais. Então, achei interessante trazer essa notícia aqui, porque já que a gente tem falado tanto desse tema, né? Eu acho que não deixa de ser um avanço. É maravilhoso. E é isso, né? Assim, não adianta a empresa pegar e decidir que aquela coisa, né? Olha, eu abri aqui uma empresa, mas na verdade não é uma empresa, é uma coisa diferente, numa categoria que ainda não existe, então eu não pago imposto, eu não sigo nenhuma regra, eu não tenho nada. E a hora que você vai olhar, tem cheiro de casa de aposta, tem formato de cara de aposta, anda igual casa de aposta, então assim, mas não tá pagando imposto, mais 18 anos pode fazer, mas Com certeza, acho que esse fato é bem lembrado, Fê. Eu acho que a Copa do Mundo foi um período de recorde em todo o mundo, né? O Brasil, a gente teve acesso a esse número recentemente, foi quase 1 bi de reais que foram gastos em apostas só durante a Copa do Mundo. Ou seja, eventos como esse, eles realmente colocam, né, nos holofotes esse tipo de prática. As pessoas se sentem super mais incentivadas, motivadas a fazer isso. Tem um peer pressure ali, tem os casés da vida, né, convidando as pessoas a apostarem também de uma forma bem explícita. Então, a Copa do Mundo certamente contribuiu para colocar um pouco mais de lenha na fogueira. e é isso, né? Assim, a fanfic, né? A ficção que eles inventaram é que é um derivativo de evento. Então, que é uma outra coisa e que, no fim do dia, essa tese, né? Assim, o Brasil regulamentou as bets, criou licença, idade mínima e tudo. Se essa tese da Cauchy é aceita de reclassificar esse produto, me dá até um, um nervoso de chamar isso de produto, né? Mas classificar isso como um produto, um derivativo financeiro, para escapar disso, assim, de repente chega esse negócio no Brasil como uma fintech e não como uma bet. Porque no fundo como eles querem se colocar, né? Uma das hipóteses da proibição das operações no Brasil dos prediction markets tem a ver com a força das bets, né? A gente tem uma bancada das bets, 80% do que é apostado na Cauchy é em esporte. Então, a entrada da Cauchy certamente seria uma concorrência terrível para as bets que já estão operando no Brasil. Então, a proibição do governo brasileiro da operação desses mercados de predição não foi, na verdade, só porque ele tá preocupado com a saúde financeira dos brasileiros, né? Obviamente existe aí um lobby muito forte para evitar que eles entrem. E eu acho que eles vão entrar mais cedo ou mais tarde. Acho que é uma questão de tempo, uma questão de quanto dinheiro vai rolar ali para essas coisas serem liberadas, né? Sim. E isso também acaba comprovando a tese de que é sim aposta, né? Porque se 80%, 90% do volume está relacionado a isso, não é que eles não estão vendendo. Não tem nada a ver com um contrato de commodity, não tem nada a ver com uma aposta no mercado financeiro de alguma coisa assim. Então, interessante, vamos ver como a coisa vai e se o Brasil também evolui nas proibições das bets, que como vocês sabem, este é um assunto que eu sou um pouco passional sobre, porque eu acho um absurdo eles poderem fazer propaganda. Um absurdo, um absurdo. Tá muito em linha com o que a gente estava conversando também, né, Dea? Sobre tipo, se a indústria de armas, se a indústria farmacêutica, se várias indústrias são super regulamentadas, é a mesma coisa aqui, né? Se cigarro não pode fazer propaganda, se bebida alcoólica tem várias restrições, por que bet pode? Não devia poder também. Então, espero que a sociedade consiga ser mais ágil para conseguir fazer o que precisa, apesar de ter muito dinheiro envolvido do outro lado tentando segurar, né, Dea? Total. E aí, Fê, vamos para o nosso gadget do dia? Pronto, agora a gente vai, né? A gente pode ir pro gadget e ir pra vida, né? Porque a gente tenta inverter um pouco, ao invés de começar falando da vida, terminar falando da vida, porque daí quem já gosta dessa parte fica, quem não gosta fala legal, bacana, tô atualizada nas notícias, beijo, né? Mas
A gente teve uma repercussão legal, né, Dea, sobre os gadgets. Eu dei Não, se a gente risada tivesse com várias feito- mensagens, entendeu? Se a gente tivesse feito um affiliated link, acho que a gente já ganha um bom dinheiro esse mês com o Papa Bolinha, Fê. Gente, eu preciso contar que eu também, não, apesar de eu e a Fê temos várias coisas em comum, uma fala pra outra, compra isso, manda foto e tal, né? Ela ainda não tinha me dado essa dica do Papa Bolinha. Ela foi generosa com vocês, ela não foi comigo, tá? Porque eu não sabia do Papa Bolinha, eu não era da seita do Papa Bolinha até o podcast passado. Obviamente, eu entrei no mesmo dia, comprei o Papa Bolinha que a Fê mandou, porque não é qualquer Papa Bolinha, deixa eu até reforçar aqui esse ponto, é o Papa Bolinha da Xiaomi, que inclusive, quando eu recebi o pacote do Mercado Livre e abri a caixa, gente, ele não é um Papa Bolinha qualquer, ele recebeu o Red Dot Award, que é um prêmio de design alemão, que reconhece todos os anos os produtos mais inovadores e mais bem feitos em termos de design do mundo. Então, esse Papa Bolinha é o Papa Bolinha da Xiaomi. Então, já Dea deixa que eu me fazer contou esse isso, gente. disclaimer aqui. Ela me mandou a foto e falou, Fê, mas ele ganhou o Dot Design Award. Eu tipo, e? Você não Tipo, viu? só melhora. Falei, não, entendeu? Então ela, Fê, é que eu trabalhava com design, você não tá entendendo o quanto isso é importante. Então foi Gente, é que a minha né? vida pregressa, né? Eu fui 25 anos trabalhando com branding. E esse é um dos prêmios mais importantes do design mundial. O Red Dot é super respeitado. Então, quando eu recebi, eu falei, a Fernanda não brinca em serviço, né? Ela nem sabia do prêmio, mas ela sabe que aquele era o melhor Papa Bolinha, gente. Essa mulher é um fenômeno. Enfim, estou até usando, vim em homenagem, um suéter de cachemir que renasceu das cinzas graças ao Papa Bolinha, tá? Está como novo, tá como tipo o dia que eu comprei na loja, porque eu passei o Papa Bolinha e assim, tô deslumbrada com o Papa Bolinha, já comprei mais 3, já dei de presente e assim, entrei pra seita do Papa Bolinha. Eu e a Deia, a gente tava morrendo de rir aqui no Esquenta. E ela falando, Fê, eu acho que eu vou ter que ter um segundo, porque agora eu super te entendo quando tá saindo de casa. E olha, mas como eu moro em casa, eu não vou querer subir a escada, entendeu? Tá, porque, gente, deixa eu explicar. A Fernanda gente deu contou de que ela tá, assim, a filha dela tá saindo, ela assim, não, peraí, passa um papa-bolinha aí que não tá bom. Então, assim, eu falei, gente, eu tenho que ter um papa-bolinha na saída, na porta, perto da porta da casa, assim, onde você deixa meio que as chaves, essas coisas, assim, é bom você deixar um papa-bolinha. Só como eu moro em casa, eu vou ter que ter um segundo pro andar de baixo, porque aí na saída, ninguém vai ter paciência de subir no segundo andar pra pegar o papa-bolinha. Então, eu vou comprar um segundo pra deixar ali, para esse momento de emergência que a pessoa tá saindo cheia de bolinha. Não, ela volta, a gente passa rapidinho ali, a pessoa sai mais digna. E eu adorei as mensagens, né? A Ana me mandou um áudio engraçadíssimo. A Ju, que é uma amiga nossa, Gente, entrou no várias grupo e falou, manda aqui pessoas. esse link. Aí não sei o que, então a gente morreu de rir, né? O Eu seu, tô Dea, até vai fazer muito preocupada. sucesso. Aliás, várias matérias de ventilador portátil e tudo, mas como ainda não tá muito quente aqui, Então, acho que eu errei entendeu? no timing. Eu Não, errei mas no você timing acertou, porque do meu você ventilador. é uma pessoa de tendência, entendeu? Então você tem que falar antes da coisa acontecer. No verão vai estar muito caro. Não é que tá caro, a galera já tá esperta, entendeu? Quando chegar o verão já vai ter. Aí eu tava. Não, mas se você comprar agora o ventilador, você vai pagar mais barato do que em novembro, dezembro, gente. Então, assim, a gente é uma pessoa do futuro. Já compra, garante o seu, porque lá em dezembro ele vai inflacionar. Pode acreditar. Aí eu já fui impactada por um negócio também do da Shark, que é super bonitinho. Já falei, ai, gente, já acho que já vou fazer o upgrade aqui do meu ventilador. Não, Mas, gente, assim, eu tô até preocupada com o gadget de hoje, porque depois do Papa Bolinha, o que mais a gente pode sugerir que vai barrar o Papa Bolinha, entendeu? Acho que a Fernanda já queimou a largada, ela já deu o melhor gadget do ano no primeiro episódio. Então agora eu nem sei como é que vai ser. Vamos ver como a gente vai seguir, mas a gente combinou que vai ser surpresa, então a gente não sabe o que cada uma vai trazer. Então vai, Dea, começa você. Qual é o seu gadget de hoje? O meu gadget de hoje, gente, é uma segunda tela. Eu não vivo mais sem uma segunda tela no laptop. E como eu não uso desktop, eu só tenho laptop, eu levo para o escritório, levo para cliente, tenho casa de fim de semana, trago meu computador, vou para casa dos meus pais, viajo muito, vocês sabem bem, eu precisava de uma segunda tela muito leve. Essa era a premissa, tinha que ser a segunda tela mais leve possível. E eu encontrei essa da Blackview,
Eu comprei na Amazon, mandei entregar e deixa eu mostrar como ela funciona Explica para o que é uma vocês. segunda tela, vai. É um Você segundo põe no seu monitor. computador. É um segundo monitor. Muita gente tem um segundo monitor porque trabalha numa mesa, numa escrivaninha, enfim. Então você tem um segundo monitor. E eu acho que no mundo da inteligência artificial, a gente que usa muito Claude, enfim, ChatGPT e tudo mais, faz muita diferença você trabalhar com duas telas, né? Acho que para muitas pessoas é bom trabalhar com duas telas. Tem gente que é designer e que tem que ter uma referência, outra com outra. Tem gente que trabalha com o mercado financeiro e tá sempre com a Bloomberg numa tela, enfim. Tem gente que já está habituada a trabalhar com segunda tela. Eu também sempre trabalhei com segunda tela, mas era sempre um monitor, uma coisa fixa. E com essa rotina de viagens, eu achei que eu precisava de uma coisa muito mais portátil e que fosse, acima de tudo, leve. Porque eu já tô ficando velha para carregar muito peso, gente. Então tô tentando, tudo que eu levo em viagem, eu tô sempre agora prestando atenção no peso das coisas, na espessura, no espaço que aquilo vai ocupar, para não carregar tanto peso. Então eu achei essa da Blackview, que é muito fina, vocês podem ver aqui, ela é muito fininha, e você abre ela assim, se eu tô conseguindo mostrar bem, e ela acopla. Ela tem um sistema de encaixe que ela acopla na tela do meu laptop. Então eu tenho a tela do laptop do lado, essa outra tela que se conecta por um fio, e tenho até um pezinho para apoiar, e eu fico com duas telas excelentes para poder trabalhar. O Lars ficou com inveja e comprou uma para ele também, só que ele foi lá e comprou uma tela dupla. Então esse mesmo produto, só que em vez de ter uma tela, tem uma de cada lado. Então ele trabalha com a tela central do computador e mais uma tela de cada lado. É a mesma marca, Blackview, e eu até fiquei com um pouco de inveja, confesso. Total. Mas como ela é um pouco mais grossa, porque ela tem uma segunda tela, não passou no meu crivo da leveza. Eu realmente comparei o peso e a espessura dessa tela, porque para mim, uma tela já é suficiente e eu não quis realmente aumentar esse combo de computador e tela. Porque ainda por cima eu tenho que levar cabos, eu tenho que levar muitas vezes o meu microfone, o Elgato, que eu não me vivo sem, que é Esses esse são os aqui, que próximos depois gadgets. eu vou contar. Esses são Ou seja, futuro. essa segunda tela portátil pra gente que vive pra lá e pra cá, eu acho assim algo que muda a vida. E tá na minha wishlist. gadget. Você já tinha me contado. Eu amei. E é viciante ter uma segunda tela, né? Eu tenho uma tela enorme Super. na minha mesa. Às vezes eu vou para algum lugar, não tenho. Eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar uma segunda tela. Exato. Sério. Com o Claude, você coloca o Claude na segunda tela e você fica ali, joga uma coisa lá, puxa, cola no negócio e tal. Então, ter uma segunda tela agiliza o trabalho de uma forma assim que não tem volta. Só que é isso, você precisa ter uma coisa portátil, porque ter aquele telão na mesa é maravilhoso, mas quando você sai daquilo, você se sente totalmente restrita ali, né? Não, mas às vezes me dá uma bobeira de falar, gente, como eu vou conseguir trabalhar nesse negócio aqui? Fica meio Às vezes eu abro uma coisa claustrofóbico no trabalhar iPad. com uma só. Exato, é muito doido. Porque eu deixo também o Slack aberto, o e-mail aberto, a agenda aberta, e daí eu vou trabalhando, Sim. mas eu tenho algumas coisas ali do lado. Então achei a dica incrível, Dea. Boa. Bom, gente, vocês esperam umas coisas muito tecnológicas, tipo o que a Andrea trouxe, né? Eu vou trazer uma segunda, que é divertida, pelo menos, né, gente? Porque depois do Baba Bolinha, a Andrea falou, o que você vai trazer? Eu falei, meu Deus, o que eu vou levar? Então eu trouxe a minha mais nova máscara LED. Então, que vocês vão poder ver. Eu não sei se vocês Fernanda, você tá conhecem máscara insuperável. LED, mas eu trouxe essa. Eu tinha uma máscara LED já, que já devia ter uns 3 anos, não era tão boa. Era dura, tinha que ficar ligada na tomada e tudo. Mas meu dermatologista que tinha mandado comprar, até por causa, né, das minhas filhas adolescentes também, a luz azul é muito boa para acne, né? E para gente que já tem idade mais avançada, a vermelha é muito boa. Mas ela não era assim tão legal. Aí eu resolvi comprar essa, comprei agora, vou mandar o link depois, achei que era a melhor relação custo-benefício, fiz uma boa pesquisa. Ela é da Inia, vou mostrar aqui. E ela é flexível. Choquei. E o olhinho dela é recortado para você viver e fazer coisas enquanto você está com a máscara.
Porque isso é muito importante. A minha outra não era. Então, você também não vai ficar… Eu que sou uma pessoa ligeiramente ativa, que faz poucas coisas. Você acha que eu ficava parada 10 minutos para fazer a máscara LED? Gente, eu não fico também, tá? Hashtag fica a dica, que eu queria fazer todo dia, eu não faço. Mas tudo bem, minhas filhas usam bastante. E daí você põe a sua máscara, agora vai ficar bem divertido. Gente, se você não está assistindo esse podcast, apenas ouvindo, pare tudo que você está fazendo e coloque na tela para você ver a Fernanda de máscara de LED. Não perca. Até o cachorro se assustou. Até o cachorro se assustou. E você liga a sua máscara à noite para você dar um susto no seu marido. É incrível, entendeu, gente? E aí você vai apertando o botão e ele muda a cor, ó. Tá vendo? E você consegue… Mas você explica, eu não sabia que tinha… Porque eu também tenho uma, que a minha é só da parte de olho. Que é a parte que eu mais me preocupo, porque eu tenho mais rugas embaixo do olho. Então eu comprei só, mas a minha é rígida. Mas é só com essa parte aqui. Tem o furinho no olho também. Mas eu não consigo fazer muita coisa quando eu tô usando, não. Porque eu acho que aquela luz, ela é um pouco… enfim, ela é forte. Eu consigo abrir o olho e sair andando, mas eu não consigo ler alguma coisa ou trabalhar no computador enquanto eu tô usando. Eu só consigo ver. Essa é bem melhor. A Bibi já descobriu que dá até pra beber pelo buraquinho. Morremos de rir. A gente comprou em Nova York, tava na casa do meu irmão. Uma hora ele entra na sala, tava lá os meninos fazendo máscara LED, aquela luz. Ele tirou uma foto, mandou pro meu marido e falou: oh, como você aguenta isso? Entendeu? No fim, eu dei uma pra esposa dele, pra Ju. Então agora ele tá tendo que sofrer com isso. Mas, mas brincadeiras à parte, né? Assim, acho que máscara LED… Eu tava até vendo um artigo há uns meses atrás no New York Times, falando que já existem estudos científicos da luz vermelha. Então, os dermatologistas, todo mundo aceita, de que melhora a elasticidade da pele, melhora a ruga. Tem uns chapéus. Essa aqui dá pra você colocar em cima, mas tem uns que são tipo uns bonés, assim, sabe? Pra crescer cabelo, que também é uma coisa boa. Só que o ponto é que você tem que fazer com consistência. Então, demora um tempo pra fazer efeito. E você tem que realmente fazer assim, todo dia, 10 minutos. Né? Se você para de fazer, o efeito perde. Então é algo que demanda, né, uma dedicação, de alguma forma. E acho que ter algo que não tá ligado no fio, que é confortável, e você consegue fazer coisas ao mesmo tempo, nem que seja assistir uma série de televisão, veja, não é que você vai necessariamente fazer coisas assim, eu acho que ajuda muito. Tem máscaras de quase $500, né, aquela Dr. Dennis, que acho que chama, que é a mais famosa e tudo. Essa foi uma máscara que é FDA approved, então é aprovada pelo FDA, e tem essa, eu achei que ela é muito confortável, e a luz azul, pelo que eu sei, as luzes que já tem mais estudos e tudo são a vermelha e a azul realmente melhora a acne. Então é uma forma também, sem, né, ter que tomar um remédio, ter que passar substâncias agressivas e coisas assim, ou até uma época que de repente tua pele piora ou qualquer coisa, você consegue usar e melhorar. Então por isso que eu adquiri, né? Não sei se vai fazer tanto sucesso quanto Papa Bolinha, mas eu acho que pelo menos no quesito diversão foi interessante. Né, muito bom, Fê. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que você se superou. Entendeu? Flexível, essa achei incrível, essa eu não conhecia. Essa foi groundbreaking. Né? Até pra levar em viagem, se você quiser, porque a minha é dura também. E eu não sou muito consistente também, porque também não sou, amiga. a minha, na verdade, eles pedem pra você ficar 3 minutos. Gente, 3 minutos não é nada, né? Então, ok, eu até teve uma época que eu tava meditando na hora de colocar a máscara, que eu até achei que era um combo bem bom. Meditar e fazer a máscara ao mesmo tempo. O problema é que eu tenho que aproveitar uma janela em que eu lavei o rosto e ainda não passei os meus cremes. Então, quando eu lembro, eu já passei os cremes. Você tem que estar com o rosto super limpo, não pode estar com nada no olho. Então, quando eu falo, ai, droga, esqueci. Não passei, eu já passei meus cremes. Ou seja, é meio por isso que eu acabo esquecendo de fazer. Não é a falta de tempo, é essa janela que eu preciso criar um sistema. De repente, deixar lá no meu banheiro perto dos cremes, porque daí eu lembro. Tem que criar esse sistema. Eu ia falar a mesma coisa, né? Ter essa coisa de ciência comportamental de hábito, de que você tem que tirar as fricções e que você tem que, sabe aquela coisa? Tipo, já dorme com a roupa da ginástica pra você acordar aí. Exato. Ou deixa a roupa dobradinha ali em cima. Então, acho que é uma coisa que realmente você precisa deixar em algum lugar.
Uma coisa que pra gente é um diferencial enorme, né, Dé, que eu sei que você é como eu e o Lars também, é o USB-C. É o mesmo Tem que carregador. Não, porque senão também outra loucura. E acho que o lance é esse, né? E o perfil dela também é assustador, gente. Tem uma que é azul marinho, escura. Eu falei, nossa, isso aqui vai dar tipo filme de pelo terror, menos rosinha né? é menos pior. Porque é bem Nossa, divertida. E ela tem um pouco aqui embaixo que pega aqui também, né? Mas, ótima. então é isso, gente. Essa é a minha segunda máscara LED e é o gadget do dia, né? A gente depois precisa tirar um print da gente, cada um com seu gadget. E espero que vocês estejam se divertindo com esse novo quadro, né? Daqui a pouco vai parecer que o nosso podcast só é isso, né? A gente fica fazendo review de produtos, entendeu? Mas está bem divertido. Tem um mercado aí, hein? Tem um mercado de vendo? review de produto, ó. Né? Então, Queridos, ótimo, gente. Espero que vocês tenham curtido. Foi ótimo estar aqui com vocês de novo. Fê, obrigada por todas as conversas. Muito bom estar se atualizando com você. Adorei. sempre uma delícia. O mais legal do podcast, desculpa te interromper, mas é muito, eu acho que tem duas coisas que estão muito especiais. A mais especial de todas é passar no mínimo uma hora da semana com você, batendo papo. A gente tem um compromisso formal que a gente tem que conversar. Então isso é incrível. E a segunda são as amizades que nascem ou que, né, se mantêm. Se fortalecem, Se fortalecem, as mensagens. Então podem escrever pra gente, que a gente adora. Pode morrer de rir, contar o que você fez com o seu papabolinha, se você comprou ou não. Além de mandar coisas importantes, inteligentes, de notícia, porque vocês sabem que a gente também tem conteúdo, né, gente? Não é só de papabolinha, máscara LED, segunda tela e ventilador portátil que este podcast vive. Mas é isso. Obrigada, gente. Bom fim de semana para vocês. Boa semana. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Beijos.